O Olympique Marseille montou um time no mínimo bizarro para essa temporada. Parece que eles estão tentando zerar o Código Penal da França. O caso mais famoso dessa história com certeza é do Mason Greenwood, o jogador que teve as acusações de tentativa de estupro e agressão contra a ex-namorada na Inglaterra. Mas ele acabou tendo todas as acusações retiradas. E o retorno dele pro futebol foi cheio de controvérsias, mas ele não é o único com passado polêmico nesse time. O Greenwood está cercado de companheiros que já enfrentaram consequências mais graves, como o Amin Harit, meia marroquino, que tinha uma carreira promissora, mas se viu envolvido em um trágico acidente de carro que resultou na morte de um pedestre. E mesmo tendo sido declarado culpado, em questão de semanas ele já estava de volta aos treinos. E o elenco do Marseille não para por aí, porque o francês Elie Wahy é outro nome controverso do time. Ele foi expulso da escola já por questões de atos de agressão com companheiros e também enfrentou alegações de violência contra uma mulher. Então, olhando dessa forma, 75% do ataque titular do Olympique hoje tem um passado criminal pesado. Isso te faz pensar até onde vai a tolerância do clube quando o assunto se trata de talento versus caráter. E a pergunta principal desse vídeo é até onde os clubes devem ir para ter sucesso. E o que acontece quando a busca por vitórias coloca em segundo plano questões morais e éticas. Para isso a gente vai entender um pouquinho melhor o caso de cada um desses jogadores. O Mason Greenwood era um jovem com potencial gigantesco lá na Inglaterra, jogando pelo Manchester United, e ele viu a sua carreira ser manchada por essas sérias acusações. E embora elas tenham sido retiradas, o estigma permanece, principalmente quando você ouve os áudios que foram vazados no caso, em como ele falava, como ele se direcionava em relação à ex-namorada dele. Eu não sou nenhum aplicador da lei e não tenho que julgar nenhuma sentença, esse é o trabalho do juiz. Mas ainda assim, é muito bizarro você tendo essas peças como provas e vendo como o caso terminou. Então, depois que ele ficou livre, o Manchester United enfrentou uma pressão enorme para considerar o seu retorno. Só que o que isso realmente diz sobre o que é aceito no futebol? O clube não só lidou com a reputação dele, mas também com a reputação do próprio clube. E foi isso que pesou na decisão. Porque no caso, quando saíram as notícias, o United até estava planejando alguma forma de reintegrar no elenco, só que isso foi prontamente rebatido pela mídia e pelos torcedores do clube. Então, nesse momento, o United pensou na sua imagem, na sua reputação como clube de futebol, antes de uma questão ética. No caso do Amin Harit, ele teria deixado seu irmão de 14 anos dirigir o seu carro. E nesse ato atropelaram e mataram um pedestre de 28 anos e ainda tentaram fugir da cena do crime, mas foram encontrados. Só que depois desse acidente, a situação foi tratada de uma maneira muito chocante, na minha opinião. Ele não apenas recebeu uma punição mínima, como também foi rapidamente reintegrado ao time depois de solto. E esse é um tipo de resposta que, pra mim, gera um sentimento de que a vida humana é colocada em segundo plano quando o assunto é rendimento esportivo. E agora a gente vai falar sobre o Elie Wahy, que parece ter se tornado uma figura emblemática de como o futebol frequentemente ignora o caráter em favor da habilidade. A sua expulsão da escola e principalmente a sua acusação de violência com mulheres levanta questões sérias sobre o que é permitido em um ambiente que deveria ser um exemplo para os jovens como é o futebol. Ao invés de sofrer uma punição que condizesse com os seus crimes, ele foi acolhido de braços abertos por um dos maiores clubes da França. Esses casos não são isolados. O que a gente tem visto recentemente é uma tendência muito grande dos clubes buscando jogadores, buscando talentos, independente do seu passado. O futebol não tinha que ser só um esporte, mas sim um reflexo de valores. E o grande pensamento que fica é exatamente até onde vai essa tolerância em relação a essas figuras emblemáticas, e se clubes tão grandes, principalmente dentro do país, lá na França, como o Marseille, acolhem esses jogadores, isso não abre portas para que outros clubes percebam que não precisam se importar com essas questões para fazer suas contratações. O que torna essa situação ainda mais complicada é, como eu falei, a questão da posição do Marseille como um dos clubes mais emblemáticos da França, podendo ser dito até como o maior do país, um dos maiores campeões e o único que tem Champions League. O que acontece então quando um clube desse tamanho, com essa reputação, começa a usar desse prestígio para lavar a reputação de jogadores emblemáticos? E em vez de lidar com as consequências, eles acabam se tornando uma plataforma para esses atletas, criando um ciclo vicioso de normalização desses comportamentos inaceitáveis. E isso fica muito claro quando você vê qualquer postagem nas redes sociais envolvendo o Mason Greenwood. Ele virou meio que um mártir desse tipo de gente que apoia essas ações que ele fez, que defendem ele de qualquer forma. Porque se o Marseille assina com esses jogadores polêmicos e apresenta eles pro público, você cria esse sentimento de normalização e de que tá tudo bem, e que as outras equipes então podem também fazer isso. A frase "se um
clube como o Marseille não vê problema, por que eu deveria me preocupar, ecoa profundamente na cultura do futebol. Isso não só prejudica a imagem do clube, mas também mina a integridade do esporte como um todo. Isso não é só uma teoria, a gente pode olhar para casos como o do David Goodwill, que após ser condenado por estupro encontrou muitas resistências nos clubes que ele tentou jogar. Ele pingou em vários clubes de temporada em temporada sem nunca conseguir se estabelecer em um único time por conta da pressão. E essa evolução mostra que a responsabilidade deve ser imposta. E o Marseille, nessa sua busca por resultados, pode estar fazendo um desserviço pro próprio futebol. À medida que a gente avança, é crucial aqui entender que o que tá em jogo não é só o sucesso imediato do clube, mas também a mensagem que ele transmite quando traz esses jogadores. A ideia de que comportamentos externos e criminosos são aceitáveis se você é talentoso é uma narrativa perigosa. E os torcedores têm um papel fundamental nessa discussão. Com as redes sociais dominando as interações e se tornando então uma plataforma para instigar todo esse discurso negativo e aumentar a imagem de mártir desses jogadores, com mais e mais pessoas defendendo que tá tudo bem o que você faz fora de campo desde que você traga resultados dentro dele, as vozes de torcedores se tornam mais fortes do que nunca, porque eles têm esse poder de influenciar a forma como os clubes se comportam. Porque seria até inocente de pensar que o Marseille não tá se aproveitando disso nas suas redes sociais e usando conteúdos em excesso do Greenwood, aproveitando dessa interação desse público questionável. Isso levanta também outra questão. O que acontece quando um clube se distancia dos seus torcedores, que esperam que o time represente para eles não só um símbolo de sucesso, mas também os valores que eles acreditam? Porque apesar de sim terem torcedores do Marseille que apoiam e defendem tudo isso, essa grande maioria das interações não vem dos torcedores do clube, vem de pessoas externas que querem normalizar e apoiar esse tipo de comportamento e ajudam então nesse quesito, aumentando a interação e também crescendo a imagem do clube. Agora, a pressão pública dos torcedores pode ser um catalisador para a mudança. Um caso muito vivo disso aconteceu aqui no Brasil, quando o Corinthians anunciou a contratação do técnico Cuca, que até chegou a durar alguns jogos, mas depois de uma enorme pressão da torcida, considerando as questões do passado do treinador, ele foi retirado do comando do clube. E como a gente viu aqui em alguns casos que enfrentaram reações negativas dos seus torcedores ao contratar esses jogadores problemáticos, Marseille pode se deparar com uma situação semelhante, porque uma parte considerável da torcida e até o prefeito de Marselha se mostraram contra a contratação de nomes como Greenwood. Só que mesmo assim eles parecem não ter dado ouvidos para os torcedores. E essa é uma discussão que eu já trouxe em vários vídeos aqui do clube. O futebol se tornou um negócio. Aquele futebol para os torcedores que a gente conhece não existe mais. Mas a torcida ainda assim é quem carrega o seu clube nas costas. Pouco importa se você quer toda a exposição midiática global que você desejar, se você se afasta cada vez mais daqueles que mantêm o clube vivo. A comunidade de torcedores tem a capacidade de forçar um debate necessário sobre essa responsabilidade no futebol. Porque mesmo que os clubes não ouçam o que os seus torcedores têm a dizer para tomar suas decisões, se os torcedores começarem a agir contra o seu clube, eles vão precisar ouvir o que está sendo dito. E com tudo isso em mente, o que a gente pode então esperar para o futuro do Olympique de Marseille? Eles vão continuar com essa estratégia de contratação de jogadores problemáticos, aumentando então essa exposição midiática, essa interação com o clube, ou vai haver uma mudança de postura? Com essa crescente pressão que tá rolando da comunidade, talvez então esse seja o momento de redefinir o que significa ser um clube de prestígio no futebol. A verdadeira grandeza de um time não devia ser medida só pelos troféus que eles conquistam, mas também pelo legado que eles deixam. E para isso, precisa estar alinhado com os valores da sua torcida e também da sociedade. As vozes dos torcedores vão sempre ter força. E será que o Marseille vai se alinhar com esses valores ou vai continuar a seguir um caminho controverso? A história e como o clube é visto internacionalmente nas próximas temporadas pode muito bem então depender das decisões que eles tomarem agora. Mas é tal porque o Marseille tem esse time tão estranho, todas as questões morais envolvendo esse time do Marseille. Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, clicando aqui embaixo em inscrever-se. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.